E aí, moçada, nesse momento a gente vai começar as nossas videoaulas sobre calorimetria, onde o objetivo é a gente dar um tratamento mais matemático, algo que a gente vem discutindo nesta lista de reprodução, que trata sobre os fenômenos físicos envolvendo a termologia. Como eu mencionei, na calorimetria a gente vai dar um tratamento matemático às grandezas físicas que estão presentes dentro desta área de estudo, onde a gente relaciona constantemente calor e temperatura. E a primeira coisa que a gente vai fazer dentro dos nossos estudos de calorimetria é estudar o calor específico, onde o objetivo aqui a gente vê que é com o que ele está relacionado, quais são os fatores que influenciam nesta grandeza física e outras cositas más. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu não gosto muito, quando a gente começa a estudar calor específico, de dizer a definição logo de cara. Então eu vou recorrer a um subterfúgio que eu sempre utilizo nas minhas aulas, que é dar o valor do calor específico de duas substâncias e a partir da comparação destes dois valores a gente realmente começar a discutir o significado desta grandeza física. Então a primeira coisa que eu tenho a lhes dizer é que o calor específico da água é de 0, coisa nenhuma. O calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius, enquanto que o calor específico do ferro é de aproximadamente 0,1 caloria por grau Celsius. E o que significa isso na prática? Veja só. O calor específico da água ser de 1 caloria por grau Celsius significa que se você pegar 1 grama de água e quiser aumentar a temperatura dela em 1 grau Celsius, você vai ter que fornecer à água uma energia equivalente a 1 caloria. Enquanto que o calor específico do ferro ser de 0,1 calorias por grau Celsius, significa que para cada grama de ferro que você queira aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, você tem que fornecer uma energia aproximadamente de 0,1 calorias. Então percebam nessa situação que proporcionalmente para a mesma massa e para a mesma variação de temperatura, a água necessita de mais calorias para aumentar a sua temperatura do que o próprio ferro. Porque enquanto a água precisa de 1 caloria para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama, o ferro precisa de 0,1 calorias. Então se eu pegar 1 kg de água e 1 kg de ferro e colocar sobre duas chamas de fogão que emitam a mesma quantidade de calor, a água vai levar literalmente 10 vezes mais tempo para apresentar a mesma elevação de temperatura do que o ferro. Então, de uma certa maneira, a gente pode entender o calor específico como sendo uma grandeza física que funciona como uma espécie de indicativo dessa substância, se ela leva muito ou pouco tempo para esquentar e para esfriar. Consequentemente, quanto maior o calor específico da substância, maior tende a ser o tempo para aumentar a temperatura e para diminuir. Maior tende a ser o tempo para esquentar e para esfriar. Eu estou dizendo tende, simplesmente porque o calor específico ele influencia nessa demora para esquentar e esfriar, mas ela não é determinante. Porque o que adianta eu ter uma substância com alto calor específico como a água e ter pouca massa? Por exemplo, se eu tiver 1 tonelada de ferro, vai levar muito mais tempo para esquentar do que se eu tiver 1 quilograma de ferro apenas. 1 quilograma de água, perdão. Então aqui o calor específico é um indicativo, mas não é algo determinante, que fique bastante claro isso aí. Então, tendo em vista que o calor específico é uma grandeza física que, de uma certa maneira, é um indicativo de se a substância leva muito ou pouco tempo para esquentar ou para esfriar, matematicamente falando, o calor específico ele pode ser determinado através desta expressão. Calor específico é igual a Q dividido por M vezes o ΔT. O que significa cada uma destas coisas que aqui estão? Veja só. Este C minúsculo naturalmente representa o calor específico. Este Q, que aqui aparece,
representa a quantidade de calor que é fornecida ou retirada da substância. Este M que aqui aparece é a própria massa da substância, enquanto que ΔT representa a variação de temperatura, a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Eu costumo sempre dar esses alertas das minhas aulas. Tomem cuidado com essa história da diferença de temperatura. O povo tende a acreditar que a temperatura final é sempre a maior temperatura e a temperatura inicial é sempre a menor temperatura. E isto não é verdade. Se a gente estiver lidando com resfriamento, as coisas se invertem. A temperatura final vai ser a menor das temperaturas e a temperatura inicial vai ser a maior das temperaturas. Mas que fique bastante claro, na própria interpretação do problema é perfeitamente possível a gente identificar qual é a temperatura final, qual é a temperatura inicial. Um dos grandes problemas da calorimetria é a velha questão das unidades. Porque aqui, como nós trabalhamos com 3 grandezas físicas que te permitem calcular o valor do calor específico, a gente tem bastante unidade de medida, a gente tem uma grande variedade de unidades de medida. Portanto, o que eu quero dizer com isso aqui, eu poderia ficar listando pelo menos umas 10 unidades diferentes para calor específico. Naturalmente, esse não é o caso, não faz sentido nenhum fazer isso, de tal maneira que eu vou colocar as 2, 3 mais importantes para se expressar essa grandeza física. A primeira delas é uma unidade usual, isto é, uma unidade não oficial, mas é a mais utilizada. Na calorimetria, por incrível que pareça, nós costumamos trabalhar mais com unidades usuais do que oficiais. Esta é uma unidade usual, mas nós também podemos trabalhar com Joule por quilograma Kelvin, que representa a unidade oficial. Pois bem, nessa expressão eu coloquei as reticências porque há várias outras unidades. Esta aqui representa a unidade oficial. Isso aqui era para ser um J, para representar o Joule, a unidade oficial de energia, o quilograma, que é a unidade oficial para massa, e o Kelvin, que é a unidade oficial para variação de temperatura. Pois bem, tendo em vista essa concepção da definição de calor específico, como é que eu faço para calcular ele, a gente precisa discutir algumas outras coisas em relação a isso também. Veja só, o calor específico ele pode ser entendido como sendo uma propriedade da substância em questão, do elemento químico. É uma propriedade da substância. E, embora na fórmula do calor específico apareça o M de massa, o calor específico não é influenciado pela massa da substância. Isso é importante. Mas espera aí, Rodrigo. Como é que a massa não vai influenciar no calor específico se na fórmula de determinação do calor específico aparece o M de massa? O que eu tenho a dizer é o seguinte: nem sempre as fórmulas que nós utilizamos para se calcular uma grandeza física indicam quais são os fatores que influenciam nessa grandeza física. Eu sei que M de massa aparece na fórmula para calcular o calor específico, mas eu diria que essa aqui é apenas uma fórmula que te permite calcular o valor do calor específico. Ela não indica quais são os fatores que realmente influenciam nesse calor específico. Tá, o que realmente influencia no calor específico da substância? Basicamente, o tipo de substância em questão, bem como o estado físico. O estado físico influencia no calor específico. Então, com isso eu quero dizer que para a mesma substância nós podemos ter valores diferentes de calor específico.
Por exemplo, o calor específico da água no estado sólido, gelo, é 0,5 calorias por grau Celsius. No estado líquido, este valor aqui. E no vapor, o calor específico da substância é 0,48, ligeiramente diferente de 0,5. Mas o fato é que nós temos a mesma substância, água, com diferentes valores de calor específico. Então essas são algumas observações importantes em relação a esta primeira grandeza física que a gente está estudando dentro da calorimetria. Outra observação importante. Vocês talvez já tenham ouvido falar daquela história de que no deserto a temperatura durante o dia é muito quente e a temperatura durante a noite, a temperatura durante o dia é muito quente não, né? A temperatura durante o dia é muito alta e à noite, na madrugada, a temperatura é muito baixa, é muito frio. Isso acontece porque o que tem no deserto é areia. Areia é o que não falta lá. E a areia, ela é como ferro, ela tem um calor específico pequenininho. Isso significa que a areia leva pouco tempo para esquentar e pouco tempo para esfriar. Isso significa que, no caso da areia, ela não consegue segurar por muito tempo o calor que ela acumulou durante o dia no processo de aquecimento. Então, no deserto do Saara, por exemplo, que talvez seja o deserto mais famoso do mundo, é muito comum a temperatura durante o dia beirar os escaldantes 50 graus Celsius e à noite a temperatura cair para 5 graus negativos. Então veja que durante o dia é muito quente, à noite é muito frio. Então, como a temperatura cai demais, nós dizemos que as regiões desérticas elas são submetidas a uma grande amplitude térmica. Regiões desérticas são submetidas a uma grande amplitude térmica. A grande amplitude térmica nada mais é do que uma situação em que há uma diferença muito grande entre a máxima e a mínima temperatura do dia. Amplitude térmica significa justamente isso, a diferença entre a máxima e a mínima. Como nas regiões desérticas a máxima é muito grande e a temperatura mínima é muito pequena, a diferença entre estas duas é muito grande e é por esse motivo que nós dizemos que nas regiões desérticas há uma grande amplitude térmica, ao passo que nas regiões litorâneas isso já não acontece. Nas regiões litorâneas, como elas estão próximas a grandes volumes de água, e a água sendo uma substância que tem um alto calor específico, ela leva muito tempo para esquentar e leva muito tempo para esfriar. Sendo assim, é como se ela não deixasse as coisas que estão ao redor dela variarem demais a sua temperatura. Portanto, as regiões litorâneas são submetidas a uma baixa amplitude térmica. Baixa amplitude térmica é aquela situação em que a diferença entre a máxima temperatura do dia e a mínima é pequena. A temperatura não oscila demais durante o dia. Então, por exemplo, cidades como Florianópolis e Foz do Iguaçu não é uma região litorânea naturalmente, mas ela está imersa no maior lago represado do mundo, da usina de Itaipu, me arrisco a dizer. São duas cidades que, por estarem próximas a um enorme volume de água, a temperatura dela não oscila muito durante o dia. Eu estou fazendo essa videoaula numa cidade chamada Chapecó, Santa Catarina. E aqui tem dias que a temperatura, o dia amanhece a 10 graus, e aí chega a meio-dia a temperatura está 27, 28 graus, então a temperatura oscila bastante durante o dia. Já nessas regiões, já nas cidades litorâneas, isso não acontece porque o calor específico da água, por ser muito grande, ele não deixa as coisas que estão ao redor dela variarem demais a sua temperatura. Na próxima videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre uma grandeza física que é facilmente confundida com o calor específico. Eu estou falando sobre a capacidade térmica.